Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre verbos, ok? O início deste conteúdo se encontra no Linguagens, na página 250. E eu peço que vocês peguem o livro para acompanhar a aula, porque o conteúdo sobre verbos inicia-se com um exercício. Então, eu darei um tempo para vocês fazerem esse exercício e depois nós iremos corrigi-lo. Bem, antes de iniciarmos, eu queria chamar a atenção de vocês sobre os livros paradidáticos do terceiro trimestre. O nome ou os nomes já estão na SD 10 e junto com eles está uma previsão de data para a AP. Por que é uma previsão? Porque ainda não foi especificado pela chefia do sexto ano a data em que a prova irá acontecer. Mas para que vocês já possam ir preparando a aquisição do livro, a leitura, para não ficar em cima da hora, então a equipe de português postou uma possível data para que esta AP aconteça. Então os livros já estão lá na SD10 e estas possíveis datas, ou seja, a semana em que a AP provavelmente possa acontecer, também está lá como uma sugestão para a data de aplicação da prova, ok? Bem, como eu disse, o conteúdo sobre verbos começa com um exercício. Vocês farão esse exercício no período de 10 minutos que eu irei oferecer para vocês durante esta aula. E eu queria chamar a atenção também que o livro ele dividiu este conteúdo em 3 partes: verbos 1, verbo 2 e verbo 3, né? E por essa razão talvez ele trouxe alguns aspectos do estudo sobre os verbos de maneira muito resumida. Então nos meus slides eu acrescentei algumas orientações, algumas observações extras sobre este conteúdo. Então vai ser importante também que você, depois, quando você for estudar ou na hora de fazer os exercícios, você acesse os slides da aula, né? Porque estes slides contêm informações adicionais sobre verbos que o livro não traz, ok? Bem, e como sempre, haverá uma nota de aula com a numeração respectiva, né, da aula que está sendo dada, com a correção de exercícios ou enfim, alguma observação, alguma coisa vai estar lá postada no Avro, ok? Bem, então vamos prosseguir. Peguem o livro Linguagens e abram-no na página 250. Bem, lá se encontra essa tirinha do Armandinho, né? Então nós temos aqui o garoto, o Armandinho, ele está segurando uma placa e nessa placa está escrito "Vendo o pôr do sol". Chega alguém e pergunta para ele quanto quer pelo pôr do sol. Ele se volta para essa pessoa e parece que de maneira um pouco zangada, pela expressão dele a gente percebe aqui, ele diz: "Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol". E ele se volta para o pôr do sol e diz para esse adulto que agora aparece na tirinha: "Aproveite para ver
também, ok? Bem, então este aqui é o texto sobre o qual vocês irão fazer o exercício. Eu vou dar para vocês uns 10 minutos para vocês concluírem esse exercício aí e depois nós voltaremos para fazer a correção, ok?
Ok, pessoal? Vamos lá então fazer a correção. Questão número 1. O humor da tira é construído com base na ambiguidade de uma palavra, isto é, no fato de haver nela uma palavra que apresenta mais de um sentido. Letra A, qual é essa palavra? Então, a palavra é vendo. Nós percebemos aí que o Armandinho ele segura uma placa na qual está escrita vendo o pôr do sol. E aí a história se desenvolve toda na questão de ele estar praticando uma ação a qual ele chama de vendo e o adulto interpretar de outra forma esta ação do vendo que está escrito aí na placa, né? B. Quais são os dois sentidos possíveis dessa palavra na tira? A quais ações esses sentidos equivalem? Então, os sentidos são vender, comercializar, que é justamente o sentido que o adulto entende, né? A partir da placa do Armandinho, a pessoa adulta que chega para falar com ele pensa que ele está vendendo o pôr do sol, né? E ver, apreciar, admirar, que equivalem às ações de vender e ver, respectivamente. E pelo lado do Armandinho, ele está vendo, admirando, apreciando o pôr do sol, né? Então, aí a palavra vendo tem esses dois sentidos, o de comercializar e o de admirar. C. Identifique o sentido da palavra com o qual estão relacionadas as seguintes expressões da tira. Então, aí na tira você tem algumas expressões que estarão ligadas ou à maneira como Armandinho percebe aí o verbo vender, ou como de acordo com a maneira que a pessoa adulta vai perceber o vender aí. Então, na expressão quanto quer, né, essa pergunta aqui está relacionada, obviamente, a vender, né? Ele está querendo saber o preço. A venda também se refere ao sentido de vender. Estou vendo se refere a ver, e aproveite para ver também se refere a ver, ok? Então, nessas expressões aqui, nós percebemos que realmente a palavra vendo está com sentidos diferentes na tira. 2. Observe estas frases. Não está à venda e aproveite para ver também. Em qual delas a palavra em destaque indica um conselho, uma ordem? Na segunda, né? Quando o Armandinho diz para o adulto lá, aproveite para ver também, ele não está dando bem uma ordem, né? Está dando um conselho, seria mais apropriado. E em qual delas a palavra em destaque indica um estado, ou seja, uma situação em que algo se encontra. Então seria na primeira, não está à venda. Porque aqui, ó, a venda seria a situação de que o sol não se encontra naquele momento. Então, seria na primeira frase que se tem um estado de alguma coisa. 3. Compare estas frases. Estou vendo o pôr do sol. Vamos pôr a mesa para o café. A. Em qual delas a palavra em destaque é substantivo? Justifique sua resposta com base no que você aprendeu sobre o substantivo e indique qual é o significado dessa palavra no contexto. Bem, o estudo do substantivo foi feito por nós logo no primeiro trimestre, né? E vocês aprenderam aí algumas características do substantivo, inclusive como identificar ou transformar uma palavra em substantivo. Então, na primeira
frase aqui, o por está como um substantivo, porque por é precedida de artigo. Nós vimos que uma das formas de substantivar uma palavra, ou seja, tornar substantivo uma palavra de outra classe gramatical, é colocando o artigo antes dela, né? E nesse caso, quando eu digo pôr do sol, significa crepúsculo, né? O momento em que o sol desaparece. Então, o pôr aqui, ele não está como um verbo, ele está como um substantivo, né? Que forma aqui esse substantivo composto, que seria pôr do sol. B. O que a palavra destaque indica na frase em que ela não é substantivo? Qual é o seu significado nessa situação? Então, seria a segunda frase, né? Vamos pôr a mesa para o café. A palavra em destaque indica a ação de pôr mesmo, aí é o verbo mesmo. Colocar pratos, talheres, etc., sobre a mesa. Leia estas placas. Bem, não deu para reproduzir o desenho que está no livro, mas dá para a gente entender assim mesmo. Então, a primeira placa diz: vendo este terreno, tem um telefone aqui. Na segunda placa, nós temos: vendo a banda passar cantando coisas de amor. Este trecho aqui, ele pertence a uma música do compositor brasileiro Chico Buarque, chamada A Banda, né? Então, ele diz na música: estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Então, aqui nós temos em forma de placa, né, este verso da canção do Chico Buarque. Terceira placa: vendo, ano 2009, único dono, 2.0, com DVD, roda, trio e A. Tratar pelo telefone 11 279 17 172. Né? Então, aqui nós percebemos que a palavra vendo também foi usada de 3 maneiras diferentes, ok? Na tirinha tinha sido 2, aqui nós temos 3 maneiras diferentes. E ela também possui complementos diferentes, né? O que vai diferenciar o sentido da palavra, obviamente, em cada uma dessas situações. A pessoa que fala com o garoto na tira provavelmente tinha em mente um dos sentidos da palavra vento, presente em uma das placas. Então, lembrando lá a tira do Armandinho, né? Aquele adulto que conversava com ele tinha o sentido de algumas dessas placas aí que nós acabamos de ver. Letra A. Quais são essas placas? Em que situação placas parecidas com essas são utilizadas? Então, o sentido ao qual o adulto da tira do Armandinho se referia está nas placas 1 e na placa 3, aquela do vendo este terreno e vendo o ano 2009, único dono, etc. Né? Essas placas, como a 1 e a 3, são utilizadas em situações em que alguém põe à venda algum bem. Né? Tanto que ele perguntou para o Armandinho, né? Quanto que é isso aqui? Então, o sentido do adulto está relacionado aos sentidos das placas 1 e 3. Letra B. Em qual dessas placas o sentido de vendo é semelhante ao da placa que, na tira, o garoto segura? Então, o Armandinho segurava uma placa em que ele avisava que ele estava vendo o pôr do sol, admirando o pôr do sol. Justifique sua resposta e levante hipóteses. Em que situação essa placa poderia ser usada? Então, seria a placa de número 2, aquela da canção do Chico Buarque, né? A placa contém um trecho de uma canção no qual vendo significa apreciando, como na placa que o garoto segura na tira. Ela poderia ser usada em um quadro decorativo, pendurado em uma parede, por exemplo.
Então seria um artigo de decoração, mas não uma placa de anúncio de venda de nada, né? 5. A propósito do texto das placas que você leu, na questão anterior, discutas com os colegas e o professor. Qual termo explícito ou subentendido completa a palavra vendo em cada placa? Então a gente percebe que, de acordo com o que completa o sentido do vendo, o complemento aí, é que esse sentido vai ser alterado de acordo com as placas. Então na placa 1 nós temos o complemento do verbo vendo é este terreno. Na placa 2, o complemento do verbo vendo é a banda passar. E na placa 3, o complemento do verbo vendo é carro, né? Porque tem todos aí os atributos de um carro, né? Os elementos que pertencem a um carro. Só que, ao contrário das outras placas, a número 3, esse elemento não está explícito, né? Estão explícitas as características dele, mas o elemento em si não está. Então, carro aqui está subentendido, mas a gente sabe que a placa faz referência a um carro, né? A venda de um carro. Letra B. De que maneira os complementos da palavra vendo contribuem para a identificação das finalidades das placas? Os complementos possibilitam atribuir a vendo um ou outro sentido, e assim contribuem para identificar a finalidade de cada placa. Foi o que eu acabei de dizer, né? De acordo com o complemento que você vai colocando, atribuindo ao verbo vendo, ele vai mudando de sentido. Você colocou este terreno, se refere à venda. A banda passar cantando coisas de amor já é admirar. Quando você colocou as características ou coloca as características de um carro lá, implicitamente está dizendo que você está vendendo aquele carro. Então o sentido aí do verbo vai depender do complemento que ele tem. Número 6. Na tira são contrapostos o perfil do garoto e do adulto que fala com ele. Ou seja, eles demonstram aí implicitamente, mas a gente percebe aí como esses personagens são em termos de personalidades, né? Entre as palavras a seguir, indique as que poderiam ser associadas ao perfil do garoto ou ao perfil do adulto. Se julgar necessário, consulte um dicionário. Então vamos aí tentar analisar a personalidade de cada um através dessas palavras que foram propostas aqui. Frio. Então se refere ao adulto, né? Ele já perguntou assim, se o Armandinho estava vendendo o sol. Poético seria o garoto. Delicado, o garoto. Prático, o adulto. Inocente, o garoto. Utilitário, o adulto, né? Ele já se interessou em comprar. Singelo, o garoto. Ok? Bem, então na próxima aula nós vamos dar início à teoria de verbos em si, ok? Obrigado e até a próxima aula.